Hoje começamos uma série nova e a série é sobre nós. Achei o máximo esse título, gente. Eu esperava vocês falando assim, então vamos lá. Hoje nós vamos começar uma série nova e a série é sobre nós. Cara, eu adoro essa igreja, cara. Ela sabe empolgar o pastor como poucas. Ela responde, interage, incrível isso. Qual é o conceito disso? A gente viu sobre a importância dos passos que nós temos que dar como cristãos. Baseado em Tessalonicenses, a gente percebeu que o cristianismo exige um certo crescimento. Aqueles passos são muito voltados para nós, individualmente, como é que nós nos posicionamos. Agora, qual é a repercussão desses passos numa comunidade como a nossa? Qual é a importância daqueles passos e os reflexos daquele passo num grupo, numa igreja como a nossa? É por isso que nós vamos estudar em cima dessa série. Para isso, nós vamos ler o texto de 1 João 4, de 7 a 11. E eu vou ler enquanto você abre a sua Bíblia. O texto diz assim, 1 João 4, de 7 a 11. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Olha a frase final. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Visto que Deus assim nos amou, nós também devemos nos amar uns aos outros. Ele está chamando a nós numa responsabilidade um pouco significativa. Ele diz que o nosso amor tem que ser da mesma forma e na mesma proporção do amor de Deus por nós. Assim como Deus nos amou, nós devemos amar. Pois bem, olhando para este texto, vamos enxergar o contexto desse texto. E a primeira destaque que a gente tem nesse texto é que havia uma crise na igreja. Não na nossa igreja. A nossa igreja vai bem, graças a Deus, está indo de vento em popa, o pastor é incrível, é magro, sente frio, é uma coisa incrível. Agora, havia uma crise na igreja que João estava se dirigindo. A primeira característica é que o texto diz o seguinte: aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. João, ele está trazendo na sua fala ou nas suas cartas, ele sempre traz o conceito de amor. Ele sempre fala, e um dos temas principais dele é amor. Em suas cartas ele fala muito sobre isso. Ele se auto-intitula como o discípulo a quem Jesus amava. Quando você vai ler o Evangelho de João, ele diz que num dia que eles estavam sentados à mesa, aquele discípulo a quem Jesus amava, vai conversar com Jesus em determinado assunto. Ele também é conhecido como o apóstolo do amor, porque ele fala tanto do amor. As cartas de 1ª, 2ª e 3ª João, mais o Evangelho de João, o tema do amor tem sido falado, tem sido tratado o tempo todo. João, é que citou nos evangelhos, no seu próprio evangelho, uma fala de Jesus dizendo: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João traz ainda o contexto dizendo: gente, olha, aqui no meu evangelho eu preciso trazer à tona não só o tema amor, mas eu quero lembrá-los do que Jesus falou a respeito dele mesmo, dizendo que ele nos dá um novo mandamento, um mandamento que a gente tem que se amar uns aos outros e que seremos conhecidos pelo amor. Nós não seremos conhecidos pelo movimento social que nós fizemos.
Nós não seremos conhecidos pelo movimento político que nós promovermos. Nós não seremos conhecidos por montar ou construir uma igreja bacana. Nós seremos conhecidos pelo amor. É esta a marca da gente, comunidade. Agora, quando a gente vai estudar as cartas ou as falas de João, por exemplo, as 3 cartas de João, ele estrutura a carta de uma forma interessante, porque em geral, aquele que escreve algo, ele apresenta um tema, ele vem debaixo desse tema, criando subtemas, esgastando tudo, ou terminando todo o assunto, ele encerra, então ele apresenta um outro tema, em cima desse tema ele vai abrindo subtemas e assim por diante. A maior parte das cartas, elas são estruturadas assim. João, ele compõe ou ele escreve uma carta totalmente diferente. Ele não tem essa estrutura de um tema, abre em subtemas, encerra o tema e vai. Ele é cíclico. Ele abre um tema, fala um pouco desse tema, abre um outro tema, fala um pouco desse outro tema, aí ele volta ao tema inicial, aí ele aprofunda naquele outro tema inicial, ele vai mais forte, desce mais lá embaixo, aí ele parte para um outro tema, ele vai mais fundo nesse outro tema, aí volta para o primeiro. Ele compõe ou ele estrutura uma carta de forma simples. Nas cartas dele, João sempre se preocupa em fazer 3 testes, 3 inquisições ou 3 levantamentos. O primeiro é olhar para 3 áreas. A primeira seria o teste ético, ou a área ética, como é que nós vivemos, como tem sido a prática das nossas vidas. Ele também faz um teste doutrinário, o que é que nós cremos. Mas ele sempre parte por uma terceira teste, que é uma terceira estruturação da sua carta, que ele pega o que eles fazem versus o que eles creem e o que isso tem a ver, ou quanto isso impactou na relação, no conceito relacional, na vida entre eles, quem vocês têm amado e como vocês têm amado. Não basta no que vocês creem ou no que vocês fazem, mas quem vocês têm amado e como vocês têm amado. Então é interessante, ele vai abrindo temas e depois ele volta nesse tema, sempre trazendo 3 conceitos, sempre trazendo 3 questões, sempre trazendo 3 princípios. O que é que cremos, o como praticamos o que cremos e o quanto isso impacta nos nossos relacionamentos. Essa é a maneira ou a forma que João traz sempre nas suas mensagens. Aquele que ama é nascido de Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E João introduz o assunto amor na carta de 1 João de uma forma muito dura. No capítulo 2, ele começa dizendo o seguinte: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Na carta, ele começa um assunto no capítulo 2, depois no capítulo 4 ele aprofunda esse assunto, mas quando ele introduz este assunto, ele introduz de uma forma bem dura, ele fala de forma dura àquela igreja que ele dirigia. Ele está escrevendo uma carta para a igreja em Éfeso, e ele como um pastor mais velho, alguém que já estava no fim da vida, os principais apóstolos já haviam morrido, e ele estava ali com a responsabilidade de trazer uma mensagem para aquela igreja. Ele chega de forma dura, ele fala de trevas, ele fala de ódio, e ele fala de uma polaridade entre trevas e luz, ódio e amor. Ele vem com um assunto difícil. Lembra sempre que João está escrevendo como um pastor para essas congregações na cidade de Éfeso. Ele aparentemente detectou um problema, uma dificuldade que aquela igreja tinha, e ele vem para aquela igreja tratar sobre esse assunto. Ele vem para aquela comunidade tratar um problema sério, e o problema era um problema de amor. Ele vem tratando algo que estava acontecendo ali dentro. Aparentemente houve uma discussão naquela igreja, nós não temos como fundamentar isso ou comprovar, mas há sugestões de que
dentro da igreja havia um problema doutrinário. Aquilo que eles acreditavam a respeito de Jesus, da pessoa e da obra de Jesus, estava gerando um atrito entre eles. Então, o que eles criam estava gerando problema relacional. E João pegou e falou: espera aí, tem algo errado na teoria de vocês. Porque se vocês estão entrando em conflitos a respeito de Jesus, de quem Ele é e do que Ele fez, vocês não entenderam quem Ele é e o que Ele fez. Porque o que Ele é e o que Ele fez jamais poderia estar gerando essa divisão dentro da igreja. E aí Ele vem com uma palavra dura para aquela igreja, uma mensagem dura, dizendo: escuta, entre vocês há amor e ódio, ou amor e indiferença. Isso dentro de uma igreja é inaceitável. É difícil para nós imaginarmos irmãos e irmãs em Cristo não amando uns aos outros. É difícil de nós imaginarmos ainda mais quando se trata de uma igreja primitiva. Uma igreja quando ela começou a existir, igreja como nós entendemos hoje. Igreja onde os principais pastores ali foram Pedro, o próprio João, teve um rapaz chamado Timóteo que foi colocado nessa região. Ou seja, os caras eram bons, muito bons. Não era o Israel e o Juan, era o Andrés, o apóstolo. Era gente boa, gente de alto naipe. E você diz: cara, numa igreja como aquela, João tem que parar, no fim da vida dele, e escrever uma carta dizendo: escuta, tem algo errado entre vocês. Uma comunidade que deveria ser conhecida pelo amor, entre vocês há amor e ódio, há amor e indiferença. A coisa está complicada. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas nós estamos falando de uma igreja de 2000 anos atrás, de uma igreja onde o evangelho estava começando a ser pregado no mundo e era a primeira vez que pessoas se reuniam como igreja. Aí você vai falar para mim: isso foi 2000 anos atrás, hoje em dia não acontece mais isso. Nos principais congressos no mundo inteiro, os congressos cristãos, o tema da unidade da igreja tem sido pregado o tempo todo. A igreja precisa ter unidade. Acontece que a falta de amor e a falta de unidade na igreja é um problema no mundo todo. E eu vou mostrar alguns para vocês. Na África do Sul, com o legado do apartheid, a sociedade ainda é bastante segregada entre o negro e o branco. E isso é trazido para dentro das igrejas na África do Sul, aonde continua tendo problema entre o negro e o branco. Em outras partes da África, não são só a segregação entre racial, mas é a segregação das tribos. A minha tribo não se relaciona com a sua tribo, portanto, a minha igreja não pode ter vínculos com a sua igreja, e a gente não caminha juntos, nós não temos nada a ver. Na Índia, o problema de casta tem dividido muito as igrejas. Na Índia, a sociedade é composta por castas. Aqueles que são os mais puros, e aí eles são os ricos da região, o que tem todos os benefícios, e vai descendo para castas, até que tem aqueles que são considerados escórias na sociedade mesmo. Isso é trazido para dentro da igreja, e dentro da própria igreja na Índia, nós temos divisões de castas. E o mundo inteiro tem lutado a respeito disso. Se nós vamos na América Latina, a tensão entre a igreja pentecostal, neopentecostal e o resto das igrejas. Porque os neopentecostais só pregam doutrina da prosperidade. Esses caras estão indo para a televisão pedindo dinheiro, trazendo gente lá na frente, trazendo os caras endemoniados, entrevistam o diabo: qual é o seu nome? Exu Caveira. E aí os caras expõem, cara, onde já se viu isso? Não pode. E a briga e a cisão entre as igrejas. Se você vai para os Estados Unidos, por exemplo, você vai ver muita cisão entre as igrejas e o formato das igrejas. Uma igreja diz que o importante é aquele louvor, aquela adoração que arrebata.
A outra igreja diz, não, o importante é você servir através dos dons. Tem que ser uma igreja que serve todo mundo tem trabalho dentro da igreja. Se você não é assim, você não serve para frequentar a minha igreja. Aí o outro chega e diz, não, o problema da nossa igreja é que a nossa igreja ela tem que ser evangelista. Não importa o louvor, não importa, a gente tem que falar de Jesus Cristo aí para fora. E se você não tem esse formato, você não pensa como eu, Belém, Belém, nunca mais sou de bem, aqui dentro você não é bem visto. E nem bem quisto. Você vai dizer, e no Brasil? Eu gosto de crise, porque a crise revela quem nós somos. Eu estava assistindo um filme hoje, eu achei o filme bacana. Era um bandido do mal, e ele tinha um unicórnio que falava com ele, desenhos. O filme era sério. E o unicórnio estava dizendo para ele, olha, nós estamos em época de Natal. Veja como todo mundo está bem. Eles estão no metrô e está todo mundo vendo como tudo está bem, bacana. Aí acaba a luz. Aí o bandido vira para o unicórnio, que é um amigo imaginário dele, e diz o seguinte, agora você vai ver a realidade. Porque é só neste clima de Natal, que está todo mundo falando muito bem, coloca uma crise que o verdadeiro eu vai florar. E aí começa um pau na estação de metrô. Eu gosto de crise, porque crise aflora o verdadeiro eu. No Brasil, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que ama é nascido de Deus. Vá para o Facebook. Veja no meio da crise os discursos de ódios que têm sido apresentados. Porque onde já se viu fulano de tal, um pastor de renome, aparecer no meio de um púlpito, de um palanque ao lado do Lula, este cara não presta, e aí destroem o sujeito. Verdade ou mentira? Se o cara... Eu estava vendo uma conversa entre uma deputada e uma amiga minha, onde essa deputada foi a favor da concessão de benefícios para os deputados. Essa minha amiga ficou indignada. A deputada a bloqueou. A minha amiga trouxe à tona no Facebook. Olha o que a deputada está fazendo. E revela o bate-boca das duas. Eu fiquei pensando, é pelo amor que nós seremos conhecidos. Cara, é pelo amor que nós seremos conhecidos. Num momento de crise como este, o cristão deveria olhar a oportunidade do caos e dizer, está na hora de nós mostrarmos o amor de Cristo, porque esta é a solução para este país. O amor versus o ódio. O amor versus o ódio. O que mais me entristece nessa história toda é que a gente não pode ter uma outra expectativa que não seja essa. Porque quando os discípulos começam a perguntar para Jesus, Jesus, quando é que o final do tempo vai acontecer? Quando é que as coisas vão ser encerradas? Porque a gente vive querendo saber a hora certa do final dos tempos, não é verdade? A gente tem um curso de Apocalipse, lota classe, porque todo mundo está na expectativa de que aquele pregador vai falar o dia e a hora e o mês que Jesus vai falar. E eu já digo para vocês, na face da terra só tem uma pessoa que sabe isso, é o Luiz Riscado. E ele não conta para ninguém, não conta. Ele hoje de manhã estava aqui, ele fala, não conto. Ele sabe, mas ele não conta. Presta atenção. Quando Jesus conta para os discípulos como a característica do fim, ele diz, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Qual é a característica do final dos tempos? O amor de muitos esfriará. É um amor esfriado. Um amor que estava dentro de uma caneca e foi começar a jogar de uma caneca para outra. Porque ele estava muito quente, ele precisa ser esfriado. Ele precisa ser esfriado. A marca do final dos tempos é um esfriamento no amor. Mas a gente tem sempre o alerta. Portanto,
Havia uma crise naquela igreja. E João se levanta para explicar para aquela igreja a crise. Ele explica, não pode, vocês precisam amar. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem ama é nascido de novo, porque teve um contato com... Talvez a pergunta que a gente tenha que fazer hoje é, o que é amor? O que é amor? O que é amor? E eu lembro que quando eu era menino, tinha uma coleção de figurinhas chamada Amaré. E eu lembro de uma delas, que amar é você tirar a camisa e colocar na poça d'água para sua querida passar. Eu fico pensando, se eu tiver que provar isso para Dani, que amar é, quem conhece a Dani sabe que ela sempre está na minha frente, sempre está correndo, sempre está mais na frente, sempre está mais agitada, sempre vai no meio de uma chuva, então, cara, aí eu não vejo a Dani. Se eu tiver que correr mais que a Dani, chegar na frente dela, tirar a camisa e ainda pôr, não vou nunca na vida provar o meu amor pela minha esposa. Por isso eu só ando quando não tem chuva. Detesto o frio. Amo o calor. O que é amor? Vamos ver o que João ensina. Primeira coisa é que ele diz, amar é doar de si. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amar é doar de si, baseado em 1 João 1. João está ensinando que o amor de Deus foi um amor que Ele doou do que havia de melhor dele para o próximo. Amor é algo que fundamentalmente você faz. Amor é algo que fundamentalmente você faz. Amor não é algo que fundamentalmente você sente, mas é algo que fundamentalmente você faz. Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Ele doou de si mesmo. A gente tem a impressão de que amor é um sentimento. Que amor é algo que bate no meu coração e de repente surgiu no meu coração e apareceu no meu coração e eu estou apaixonado, Amor ele começa assim, claro que ele começa. Eu não escolho as emoções que eu vou ter. Eu simplesmente tenho as emoções. Eu estou dirigindo um carro, um cara me fecha, eu não paro e falo, peraí, deixa eu ver. Eu vou ficar chateado, eu vou ficar intrigado ou eu vou ficar feliz? Eu estou dirigindo o carro, alguém me fecha, na hora eu fico chateado. O amor, a emoção veio. Eu não escolhi, ela surgiu. O que eu acho interessante é que em relação ao amor, o que eu tenho aprendido e tenho feito nos casamentos, eu tenho olhado os casais, eu digo, o que é que um viu no outro que levantou o amor? Por exemplo, no meu caso com a Dani, você sabe o que eu vi, é óbvio. Mas também você sabe o que ela viu, é óbvio. Agora olha o Viola e a Carol. O que o Viola viu, a gente tem convicção plena, absoluta. Mas o que a Carol viu? Não faço ideia. Por isso é que é algo que surge, a Carol surgiu nela. Se a gente pudesse aconselhar, é outro papo. Carol, acorda, menina, acorda. Mas não, surgiu. Eu tenho a impressão que Deus sempre toca no coração da pessoa quando é o amor. Porque o amor vem de Deus. O amor procede de Deus. Deus é amor. O problema é que a emoção veio e a gente começa a amar. Mas amor não é essa emoção. Ela pode começar. Tanto que Deus nos ensina que a gente tem que amá-lo sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Significa que quando falta a alma, falta o entendimento e falta o coração, a gente vai amar na marra, com a força. Porque amor, ele é fundamentalmente aquilo que eu faço. É doar de si mesmo. Falei bem paulista, né? É doar de si mesmo. De si mesmo. Deus doou o que havia de mais especial, o seu Filho. Agora presta atenção. Você está dirigindo o carro num farol para uma criança, bate no vidro, pede uma grana qualquer, você abre e dá R$5 para ela. E você sai dali dizendo, amei essa criança. Amor não, você foi caridoso. Você foi bondoso. Mas isso não é amor. Porque o amor é quando eu dou de mim mesmo. Eu pratico algo que é maior do que eu. Eu
reparto a minha própria vida. É quando eu olho para aquela criança, eu digo, escuta, eu tenho uma preocupação maior com ela do que simplesmente doar esses R$5. Como é que ela está em casa? Será que ela tem roupa? Será que ela tem comida? Será que ela tem condições de um estudo, um futuro garantido? Então eu vou e eu invisto nessa criança, cuidando da família dela, alimentando a família dela, dando roupa à família dela, dando a condição dela estudar, dela se formar, tornar ou ter uma promoção social. Aí sim eu demonstrei amor, porque amor, ele tem a ver com aquilo que eu faço. Agora, o simplesmente se mobilizar dando R$5, isso é um movimento caridoso, mas não é o amor que a Bíblia prega. Nós começamos a falar de amor quando a gente investe recursos, quando a gente investe tempo, quando a gente investe preocupação, quando nós assumimos um risco, quando eu dou algo de mim mesmo. Ele nos amou e enviou o seu Filho. Deus assumiu o risco, porque estava preocupado. Ele pagou o preço, ele se movimentou em amor, porque amar é fundamentalmente aquilo que eu faço. Segunda característica que esse versículo nos ensina é que é doar de si mesmo para o bem do outro. Não é algo em benefício próprio, mas é em bem do outro, como propiciação pelos nossos pecados. Você sabe o que é propiciação? Isso é um termo cristão, religioso. Se alguém perguntar para você, escuta, por que você é convertido? E eu gosto quando o cristão vira para o outro e diz, porque Jesus Cristo foi a propiciação pelos meus pecados. Eu fico imaginando aquele que nunca ouviu falar de Cristo, das coisas de Cristo, dizendo, esses caras são loucos. O que é propiciação, meu? Por que você se diz salvo? Por causa da propiciação. Sabe o que a gente precisa entender? A Bíblia diz que Deus é um Deus de amor. Não temos dúvida disso. Mas a Bíblia não diz que Deus não se ira. Pelo contrário. A Bíblia que diz que Deus se ira. Quando Moisés está no alto do monte, Deus vira para Moisés e diz, sai da minha frente, porque a minha ira vai se acender contra este povo e eu vou acabar com este povo inteiro. Romanos 1 diz que a ira de Deus se acende contra toda injustiça e impiedade praticada pelos homens, porque eles trocaram a verdade de Deus por aquilo que não é verdade. Deus é um Deus que se ira. Talvez você nunca tenha tido essa imagem, mas o pecado tira Deus do sério. Tira Deus do sério. Sabe por quê? Porque o pecado promove morte. Porque o pecado tira a pessoa da presença de Deus. Porque o pecado faz com que Deus deixe de ser o Deus daquela pessoa e ela traga para si o próprio Deus, e Deus fica indignado com isso. E Deus desde o início deu o alerta, não peque, porque no dia que você pecar você certamente vai morrer. Sabe o que é propiciação? Propiciação é aplacar essa ira, é saldar a dívida do pecado, é falar, o Senhor está irado, mas tudo bem, tem até razão, mas para amenizar, para acalmar, para transformar essa ira, eu estou fazendo isso aqui, ó. O problema é que não havia nada que eu e você pudéssemos fazer para aplacar a ira de Deus. Porque nós já estávamos mortos. Não tinha o que um morto fazer que pudesse aplacar a ira. Aí entra o Evangelho. O Deus de amor, que apesar de irado, nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos próprios pecados e delitos. E Ele, cheio de misericórdia, com grande amor, nos amou. Ele desce dos céus e paga o preço do pecado. O mesmo Deus que se irou, foi o Deus que em amor pagou o preço para que a sua ira fosse aplacada. Que Deus! Eu acho isso impressionante, o movimento de Deus. Agora, o que é bacana é que Ele doa de si mesmo para o bem do outro.
Ele veio como propiciação pelos nossos pecados. Era um sacrifício feito no Velho Testamento que aplacava o custo, o preço do pecado, a propiciação do pecado. Era sacrificar um animalzinho. Deus vem e se sacrifica por nós. Interessante é que é doar a si mesmo, apenas para provar um ponto ou fazer algo admirável. Não foi isso que Deus fez. Ele doou a si mesmo para o bem do próximo. Agora, João nos ensina mais um item à definição. Doar de si mesmo para o bem, apesar do outro. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou. Que Deus! Não em que nós tenhamos amado, mas foi Ele que nos amou. Significa que amar é doar de si mesmo para o bem do outro, apesar do outro. A questão é que nós não podemos escolher quem nós amamos. É verdade ou não é? A gente acha que amor é esse sentimento que surge, mas esse mesmo sentimento que surge é um sentimento que vai. Porque a mesma pessoa que casa com esse sentimento que surgiu também tem desfeito o seu casamento porque diz que o amor acabou. Então amor não pode nunca ser o alicerce de um sentimento, ou alicerçado num sentimento. Amor, ele tem que ser alicerçado num compromisso, numa ação, num desejo de querer doar a mim mesmo para o bem do próximo, apesar do próximo. Eu vou simplesmente amar, porque a Bíblia diz que eu tenho que amar. Nós somos chamados a amar, mesmo quem não nos ame, mesmo quem não goste de nós somos chamados a amar. Gosto muito de uma frase de um pastor de Oxford, da Universidade de Oxford, chamado Vaughan Roberts. Ele diz o seguinte: quando você ama pessoas que são como você, isso é normal. Quando você ama pessoas que não são como você, isso é extraordinário. Mas quando você ama pessoas que não gostam de você, isso é revolucionário. E é isso que Jesus promoveu na cruz. Ele foi revolucionário. Ele veio para cima de nós dizendo: não estou preocupado se você me ama ou não. Porque não é se você me ama ou não que está me movimentando. O que está me movimentando é o amor e o compromisso de amor que eu tenho com você. Portanto, eu vou doar de mim mesmo para o outro, mas para o bem do outro, apesar do outro. Quem sabe um dia o outro entende. Quem sabe um dia cai a ficha do outro, mas eu não vou fazer por causa do outro. Uma das grandes falhas nos casamentos é porque a pessoa continua centrada em si mesmo, amando na expectativa do que o outro vai retornar. E quando o outro não retorna, acabou o casamento. Ele não sabe corresponder ao meu amor. Mentira. Você é que está amando com interesse. O seu amor é egoísta. O seu amor é egoísta. Não é amor, é ego. Por isso, a gente entra num terceiro ponto. Por que amar? Por que nós devemos amar? Primeiro, João nos ensina dizendo: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Sabe uma das coisas que a gente vai entender? É que quando a gente percebe que o amor de Deus por mim é um amor que Ele doa de si mesmo para nós, apesar de nós, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele fez o movimento, independente da nossa situação, da nossa escolha ou do nosso desejo. Ele fez o movimento, porque Ele nos amava, porque Ele nos amou, porque Ele nos desejou. Ele fez esse movimento. Significa que quando eu conheço a Deus, eu conheço um amor que abre mão de si mesmo pelo próximo, apesar do próximo. Que abre mão de si mesmo pelo próximo, na expectativa de não esperar nada do próximo.
que abre mão de si mesmo pelo próximo, na ideia e na condição de que o próximo não necessariamente responderá ao que eu desejo. O que isso significa? Que quando eu conheço este Deus, eu conheço um amor que eu nunca vi. Porque o amor que eu tenho sempre foi centrado em mim mesmo. Eu vou amar aqueles que me fazem tão bem. Eu vou amar aqueles que me respondem tão bem. Eu vou amar aqueles com quem eu me identifico. A partir do momento que eu gerei qualquer tipo de identificação contrária, eu deixo de amar. Na verdade, a salvação é a salvação do amor que eu tenho por mim mesmo, da egolatria, da idolatria por mim, a tal ponto onde todos têm que me responder de forma positiva sempre, e principalmente aqueles em que eu faço o bem, porque se eu faço o bem para você, eu sou tão bom que o resultado que eu espero é que você faça o bem para mim. A salvação é quando eu deixo de ter o mundo centrado em mim mesmo, o universo centrado em mim mesmo, como se eu fosse o motivo de toda a existência. Eu não sou isso. Não sou eu. E aí a Bíblia nos ensina que o centro desse universo é Deus, e o amor que Deus tem eu tenho que ter igual. E Ele diz, você vai amar a Deus sobre todas as coisas, e então você será capaz de amar o próximo como a si mesmo. Enquanto isso não acontecer na sua vida, você vai continuar amando a si mesmo acima de todas as coisas. E o próximo só será amado quando ele amar na mesma medida. Porque nós somos egocêntricos. Nós só sabemos olhar para o nosso próprio umbigo. Presta atenção nos casamentos que terminaram. E me responda se não foi isso. Pessoas que se dizem não correspondidas. Pessoas que chegam e dizem, o amor acabou. Que amor que acabou? Porque o amor verdadeiro, ele não espera nada em troca. O amor verdadeiro, ele simplesmente ama. E como Paulo ensinou aos coríntios, o amor é um comportamento. Eu me posiciono em amor, por isso eu tudo sofro, eu tudo espero, eu tudo creio, eu não ardo em ciúmes, eu não busco o próprio interesse, eu não me alegro com a injustiça, pelo contrário, eu me alegro com a verdade. Amor é um comportamento, é o fazer algo, é me movimentar a algo. Porque quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Que Deus é amor. Salvação é conhecer um amor que ama o próximo, apesar do próximo. Que insiste no amor, apesar do próximo. Salvação é porque Deus me amou dessa forma, eu vou amar dessa forma. E porque eu conheci a Deus, e Deus é uma pessoa, eu vou seguir em frente. Amar é fruto da salvação. Por isso, se eu me digo salvo, eu tenho que dar frutos, e frutos de amor. Segunda coisa, que amar, ele é, sem dúvida nenhuma, a maneira de divulgar a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Lembra quando João cita o que Jesus está falando a respeito dos mandamentos que valem? Ele diz o seguinte, eu vou ensinar para vocês o mandamento. Vocês devem amar a Deus sobre todas as coisas, mas vocês devem amar uns aos outros, porque vocês serão conhecidos pelo amor. Bacana. Como é que a igreja vai ser conhecida? Pelo amor. Como é que a igreja tem que ser escutada? Pelo amor. Como é que a igreja tem que ser vista? Pelo amor. Cara, aqueles caras se amam. Aquele povo se ama. Naquela comunidade, o amor é verdadeiro. Ninguém passa necessidade, todos suprem as carências uns dos outros. Ninguém sofre sozinho
está todo mundo sofrendo com a pessoa. Ninguém se alegra sozinho, está todo mundo se alegrando com as pessoas. Eles são vistos e são conhecidos pelo amor. Quando a pessoa olha para nós e enxerga em nós o amor, quem é que ele está vendo? Deus. Porque Deus é amor. Gosto muito da música do Lipe, que é onde ele compõe dizendo, porque o amor é uma pessoa. E é verdade, o amor é a pessoa, Deus é uma pessoa. E porque Deus é amor, o amor é uma pessoa. Nós só vamos aprender a respeito do amor na pessoa de Deus. Nós só vamos saber amar conhecendo a Deus. Nós só vamos saber manifestar a Deus através do amor. Portanto, a melhor maneira que nós temos de divulgar o amor de Cristo continua sendo nos amando uns aos outros. Por isso o Facebook deveria ser utilizado com nós como uma propagação do amor e não do ódio, das divisões e das discórdias. Eu acho isso um absurdo. O cristão postar no Facebook metendo o pau no político A, no político B, no presidente A, no presidente B. Para com isso. Para com isso. Você deveria crescer no amor, entender que não é isto e nunca foi isto. E nunca será dessa maneira. Que as divisões dentro da igreja têm que cair por terra. Que a igreja fica discutindo se pode ou não pode um homossexual frequentar uma igreja. A igreja deveria discutir como é que nós demonstramos amor pelo homossexual. E não o contrário. A igreja deveria ter uma visão maior a respeito disso. Cara, o país está em crise, então vamos nos levantar como uma comunidade de amor. Está faltando gasolina, eu tenho para dar. Está faltando carona, eu tenho para dar. Você não tem comida em casa, faltou ovo no mercado, eu tenho para dar. Não, a cabeça do cristão continua a ser, vamos amontoar em casa, cada um enche a sua despensa. Cadê o cristianismo nisso? Estava na hora do povo cristão se levantar dizendo, nós amamos e seremos conhecidos pelo amor. Quem está precisando aqui? Eu tenho um pouco de sobra. Está faltando combustível para você ir trabalhar? Cara, tudo bem, eu posso ir de Uber, uso o meu carro. Você não fez compra, faltou ovo na sua casa, seus filhos estão com fome, tudo bem, eu faço o ovo. E em vez disso, eu vejo em alguns grupos pequenos de uma outra igreja, não na nossa, brigando, porque naquele dia tinha lista de quem tinha que trazer doce e não trouxe. Ou o que tinha que trazer salgado, trouxe doce. Cara, come o doce, todo mundo tem hipoglicemia, o Rodrigo trata depois, mas vamos em frente. Vamos em frente, pô. Para com isso. É no amor. Olha o Facebook, gente. Olha o Facebook. Olha o Facebook. Que absurdo. É verdade ou mentira? Que absurdo. Que absurdo. Que absurdo. É pelo amor que vocês serão conhecidos. É pelo amor que vocês serão conhecidos. Mas João, ele termina com a cereja do bolo. Ele põe algo que faz toda a diferença nessa história. Ele chega para os discípulos e diz, amados, amemos uns aos outros. Que Deus. Ele põe o peso de que nós seremos conhecidos pelo amor. Mas ele chega dizendo o que é que ele sente por nós. Amados, 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 amados. Vamos amar uns aos outros. Vocês já são amados. Vamos amar uns aos outros. Vocês já estão vendo a prática acontecer. O apóstolo velho, dizendo, amados. O que o apóstolo está fazendo é replicando aquilo que ele viveu e experimentou com Deus. Amados, nós somos amados. Nós somos amados, por isso nós podemos amar uns aos outros. De manhã eu dei um exemplo, agora à noite eu vou dar um outro exemplo. Meus filhos, quando eram pequenos, eles amavam os super-heróis, em especial dois, o Homem-Aranha e os Incríveis.
O Homem-Aranha, eu acho que se eu assistir, talvez eu saiba a fala deles quase de cabeça, de tanto que eu assisti. Lá em casa ele era rouco. Tinha que fazer tratamento de garganta para poder, de tanto que a gente assistia o Homem-Aranha. Eu tenho a certeza absoluta que eles tinham a certeza absoluta de que eles eram o Homem-Aranha. Eles viviam fantasiados de Homem-Aranha. Para onde eles iam de Homem-Aranha. Se estava calor, era shortinho, era uma fantasia que punha shortinho de manga curta, mas ele estava de Homem-Aranha para cima e para baixo. Se estava frio, muito frio, a gente colocava roupa de moletom, a malha de lã, aquela que a avó fez, bem larga, e a roupa do Homem-Aranha. Ele chega que ficava aquela roupa, né? A aranha ficava desse tamanho, assim, no peito. Eles eram apaixonados pela roupa do Homem-Aranha, porque eles se viam como um Homem-Aranha. Cara, eu achava aquilo o máximo. Era o tempo todo, eles andando. Eu lembro da igreja, filho de pastor é capeta, deles pulando de banco em banco, assim com a roupa do Homem-Aranha. E eu só olhando aqui e falando, ai meu Deus. Cara, quando não tinha a roupa do Homem-Aranha, era um inferno. De vez em quando, para provocar, eu vestia a roupa. Lógico, só no pé. Porque se eu falar que eu vestia tudo, você vai tentar visualizar. E essa imagem nunca mais sairá da sua cabeça. Aranhão. Aquela roupa para eles era tudo. E era um nylon, sei lá qual que é o material, mas aquilo, qualquer coisa ia desgastar. Às vezes eles colocavam uma manga, a manga mais ficava balançando para fora do que, mas aí a gente tinha que costurar ou comprar outra. Mas eles, e por mais velha que fosse ficando eles continuavam com aquela loucura. Mas a gente gostava, tanto que a gente gostava, que se a gente fosse viajar ou fazer qualquer coisa, a gente tinha que levar, não podia esquecer, porque se a gente esquecesse era um inferno. Porque eles viviam como os homens-aranhas da face da terra. Principalmente um, que eu não quero falar quem, porque veio primeiro. Mas ele tinha convicção absoluta, e aquilo era, cadê a roupa do Homem-Aranha? Aí vestia a roupa do Homem-Aranha, e não sei o quê. Aí vestia a roupa. Eu gostava muito da roupa do Homem-Aranha, gostava mesmo. E por mais velha que ela fosse ficando, por mais podre que ela fosse ficando, ainda assim eu gostava daquela roupa. Porque aquela roupa era querida pelo meu filho. Tinha um significado absurdo para ele. Ele se realizava naquela roupa. Os sonhos dele se concretizavam naquela roupa. Por pior, por mais rasgada, por mais velha que ela estivesse, eu curtia aquela roupa. Deus diz o seguinte: há um triângulo aqui, e é um triângulo de amor. Eu amo o mundo inteiro, porque eu provei o meu amor pelo mundo inteiro. Eu amo vocês também. Por mais que vocês olhem o mundo inteiro e digam, é um trapo de imundícia, porque eu amo vocês, consequentemente, vocês vão amar aquelas consequências. Porque aquilo me faz bem. Quem me conhece vai saber que aquilo me faz bem. Quem me entende vai saber a paixão que eu tenho por aquilo. Pode parecer uma fantasia rasgada, pode parecer algo sem sentido, mas para mim tem todo um sentido, porque eu amo aquele povo. Quem me conhece vai amar aquele povo. A cereja do bolo é porque nós somos amados e conhecemos o amado e sabemos como Ele ama. Nós podemos amar como Ele ama. A cereja do bolo é porque antes de qualquer movimento nosso, nós já somos amados por Ele. Por isso, como igreja, eu não teria nunca que me levantar contra qualquer político A, B ou C e ficar falando muito mal dele publicamente. O que a Bíblia me ensina é que eu tenho que amar mesmo aqueles que são odiáveis,
eu tenho que amar e orar pelos meus governantes, e a minha demonstração de amor não é falar mal, mas a minha demonstração de amor é orar pelo sujeito. A minha demonstração de amor não é chegar numa comunidade e ser homofóbico ou não, e defender o homossexualismo ou não. A minha manifestação de amor é independente da pessoa. Eu te amo do jeito que você é, eu quero ter amizade com você, eu quero crescer com você, porque eu sei que você é alguém que é valioso para Deus, que Deus te ama de forma absoluta, e como corpo de Cristo, como parte integrante da pessoa de Deus, eu quero te amar como Deus te ama. É olhar para alguém que tem problemas com drogas, que tem problemas com pornografia, que tem problema com alcoolismo, e dizer: eu existo aqui para te tirar desse buraco, e eu não estou aqui simplesmente para te condenar, porque esta não é a minha função. Aquele que tinha o direito de te condenar, optou por te amar e trouxe o preço desse teu pecado na cruz. Hoje nem ele te acusa. Quem sou eu para trazer qualquer tipo de condenação sobre você? Você, por mim, está verdadeiramente livre, e eu estou livre para te amar, porque Deus me amou primeiro. Isso é igreja. Isso é igreja. Uma comunidade que se levanta e olha para o povo gritando para aprender a amar. Uma igreja, uma comunidade que já foi amada, que se levanta e olha para uma multidão que nunca experimentou o amor. Uma comunidade que vive no seio daquele Deus de amor, que experimenta o que há de mais puro e completo no amor, que conhece o amor como quem conhece uma pessoa. Se levanta e diz: nós estamos aqui, aonde o ódio vai cessar no nosso movimento, porque o nosso movimento é um movimento de amor, e é isso que nós vamos fazer. Nós não vamos criar divisão com uma outra comunidade, nós vamos promover algo em comum entre nós, porque o amor é o que nos movimenta. O amor é o que nos movimenta. Portanto, o que é que você tem feito da sua vida? Como é que você tem tratado as pessoas? O seu casamento é um casamento fundamentado num amor de Deus, ou continua sendo egocêntrico pra caramba? As tuas relações, as tuas amizades, continua sendo egocêntrica, ou você já abriu mão de você mesmo, pelo simples privilégio e prazer de amar o próximo como você foi amado pelo Deus? Os teus posts nas redes sociais são manifestações do amor de Deus, ou continua sendo o instigar da polaridade entre o amor e o ódio? Ou você ama ou você odeia. Aonde é que você está? Porque aonde você está, você vai responder se você conhece a Deus ou não. Aonde você está, vai responder se você conhece a Deus ou não.